milionário fica surpreso ao ver que a mendiga cumpriu promessa após 6 anos. Leandro Falcão olhou fixo para a rua movimentada, o coração apertado como se alguém tivesse lhe dado um soco sem aviso. Há 6 anos, naquela mesma calçada, Esther desapareceu sem deixar rastros. Uma missionária que fez um voto de pureza e sumiu no ar como fumaça. Alguns diziam que ela tinha virado lenda urbana. Outros juravam que tinha sido levada por algum segredo soturno. Mas Leandro? Ele sabia que aquilo não era um simples sumiço. Era uma promessa não cumprida, um silêncio que corroía sua alma noite após noite. Ele nunca esteve sozinho em sua solidão. Os livros que escrevia, as palavras que vomitava no papel, tentavam escavar aquela dor imensa. O passado, com seus arrependimentos sufocantes, rondava cada pensamento, mas nenhuma história se comparava ao mistério de Esther. Eis que, de repente, em meio a uma tarde cinzenta e chuvosa, uma figura aparece. Aquela mesma mulher, com olhos que guar. Leandro viu naquela volta o peso do destino. Preso entre memórias doloridas e a urgência de salvá-la, ele sentiu as mãos tremendo, o nó na garganta apertando quase demais para suportar. Eu preciso tirá-la daquele mundo, pensou. Decidido, ele se infiltrou na vida de Rafael, como se entrasse numa armadilha sem escapatória. Logo, descobriram segredos que chocaram até os mais céticos. Jornalistas ávidos por verdade, amigos leais e confiáveis, todos se uniram a Leandro nessa missão sombria. Passo a passo, as máscaras começaram a cair. Dentro daquele castelo de aparências, o mal se revelava mais cruel do que qualquer um podia imaginar. O clima esfriou de vez na iminência do casamento. Uma festa que prometia selar um amor, mas que carregava dentro de si o peso de uma guerra silenciosa. Raios de esperança ainda piscavam no horizonte, mas o ar estava pesado, eletrificado de tensão. Quando Rafael lançou sua nova ameaça, um silêncio assustador tomou conta do salão, só quebrado pelo Gá. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A pressão era palpável no ar. Leandro sentia o coração disparado. Ele encarou Rafael, que havia interrompido o clima da festa com uma ameaça sussurrada, mas ainda assim cheia de testosterona. Olhando ao redor, a tensão era quase visível. Sussurros, olhares nervosos e um silêncio pesado. Esther, do outro lado, estava como uma estátua, paralisada pelo que acabara de ouvir. Mas antes que Leandro pudesse dar um passo em direção a ela, algo inesperado uma mulher, que parecia ter saído de um pesadelo, se erguia na entrada. Era ninguém menos que a irmã mais velha de Esther, Ana, desaparecida há anos, dada como morta, mas agora viva, com uma expressão que misturava pânico e determinação. O que está acontecendo aqui? Ana vociferou, suas palavras ecoando como um trovão na sala. A multidão, em choque, começou a murmurar. A revelação de sua presença trouxe um novo tumulto. Leandro experimentou um turbilhão de emoções. Era um golpe inesperado, uma reviravolta que poderia mudar tudo. Esther, que parecia congelada, finalmente se moveu, correndo em direção à irmã. Ana, mas como? Onde você estava? O olhar de Esther misturava alívio com um desespero que só uma perda pode causar. Antes que Ana pudesse responder, Rafael se aproximou, seu olhar desconfortável se contorcendo. O sorriso, antes tão seguro, agora parecia uma máscara prestes a se romper. Vocês não deveriam estar aqui. Rafael interrompeu, sua voz carregada de um tom Mas a presença de Ana parecia ter mudado a dinâmica da sala. O peso da verdade estava no ar. A revelação dela criava ondas que a todos afetava.
Ana olhou para Rafael, seus olhos cheios de uma força que Leandro nunca havia visto antes. Você não pode mais controlar esta situação. Ela se virou para a multidão, despertando uma onda de murmúrios. Eu sei o que você fez. E Esther não vai se casar com um monstro. A sala estremeceu com a intensidade de suas palavras. Ecos de murmúrios se espalharam. Leandro sentiu um frio correr pela espinha. O que Ana sabia? Que segredos sombrios Rafael escondia sob sua fachada de pastor modesto? Então, a verdade começou a despontar. Ana, com lágrimas nos olhos, compartilhou uma história aterradora. Rafael ameaçara sua família. Envolvia-se em esquemas obscuros, manipulando aqueles ao seu redor. Com cada revelação, Leandro se sentia mais chocado. A imagem perfeita do pastor Doelta. Eu sou a única que pode parar você, Ana gritou. Esther olhou confusa, absorvendo as palavras de sua irmã como um balde de água fria. Leandro viu a esperança renascer em seus olhos diante do retorno de Ana, mas o desespero também aflora, laços se rompendo entre eles à medida que a verdade era revelada. Rafael lançou um olhar sombrio. Você vai pagar por isso. Mas antes que pudesse agir, um grito cortou o ar novamente. Um estrondo vindo da parte de trás da sala. Todos se viraram e viram que alguém havia desmaiado. Uma cena de pânico se instalando. As luzes piscavam, criando uma atmosfera quase surreal. O clímax estava prestes a atingir seu ápice, mas Leandro sentiu que o verdadeiro confronto entre a luz e a escuridão ainda estava por vir. Não podemos deixar que Rafael vença, gritou ele. Mas a adrenalina corria nas veias de todos, e ele sabia que as revelações apenas começavam. O que poderia acontecer a seguir? Uma luta de poder. Segredos ainda mais profundos. Ana e Esther estavam juntas novamente. Mas de que isso significava para elas? E Rafael, ele ainda tinha um último trunfo na manga? A pergunta pairava no ar. A batalha pela liberdade de Esther apenas começava. Leandro ainda estava em choque. Ana, a irmã de Esther, tinha acabado de voltar, e a sala agora estava em um frenesi de palavras e emoções. O que aquela revelação significava? Ele não tinha tempo para pensar. Rafael, com o olhar distorcido de raiva, se adiantou, mas a multidão começou a se mover, fazendo um círculo em torno deles. O que você sabe, Ana? Leandro implorou, a voz tremendo com a urgência do momento. Ele sentia que a verdade estava muito próxima, mas as palavras de Ana poderiam mudar tudo. Ana olhou diretamente nos olhos de Rafael, seu tom desafiador ecoando na sala. Eu sei que você não é quem diz ser. Você está manipulando minha irmã. Você é um monstro. Mas antes que Rafael pudesse retrucar, a porta principal se abriu novamente com estrondo, e todos viraram para ver quem entrava. Uma figura desconhecida tomou a entrada. Um homem alto com um ar de autoridade que fez o coração de Leandro disparar. Ele usava um terno escuro, o que parecia uma ameaça em si mesmo. A tensão aumentou. O homem olhou ao redor, parando seu olhar sobre Rafael. É hora de falarmos, Rafael, ele disse, a voz cavernosa carregando um peso imenso. Quem é você? Rafael perguntou, a bravata se esvaindo rapidamente. A sala agora estava mergulhada em um silêncio tenso. Eu sou alguém que conhece os seus segredos, e tenho evidências de que você não pode ignorar. O homem respondeu, caminhando com confiança até o centro da sala. E acredite, o que você esconde vai colocá-lo atrás das grades. Leandro mal conseguia processar aquelas palavras. Quem era aquele homem? Que segredos Rafael escondia? O clima ficou elétrico, o tipo de tensão que faz os músculos murcharem e o estômago se revirar. Ana olhou de Rafael para o estranho. Você tem provas? Sua voz tremia, misto de temor e esperança. O homem assentiu, puxando uma pasta de documentos. Ele a abriu e começou a distribuir papéis pela sala. Esses são registros, fotos, gravações. As palavras dele se perdiam no murmúrio crescente da multidão. Assim que os papéis correram de mão em mão, uma expressão de choque tomou conta dos rostos. Leandro pegou um desses papéis. Era uma foto de Rafael com pessoas que pareciam envolvidas em atividades ilícitas. O que é isso? Ele gritou.
sua mão tremendo. Olhou para Ana, que estava tão nervosa que nem parecia reconhecer o lugar. Rafael, agora com pânico evidente, balbuciou algo inaudível. Você não pode fazer isso. Ele estava perdendo o controle, e Leandro se perguntava como tudo aquilo poderia acontecer em questão de minutos. A reviravolta estava se concretizando. O homem sorriu um sorriso que não chegava aos olhos. Acho que nós dois temos muito a conversar. Você não pode mais controlar a narrativa, Rafael. Sua mentira está prestes a ser desmascarada. Mas, de repente, uma voz familiar cortou o ar. Chega! Era Esther. Todos olharam para ela, estupefatos. Seu semblante estava rígido, mas havia uma determinação estranha em seus olhos. Eu não quero mais viver nas sombras de mentiras. Chegou a hora da verdade. Um silêncio absoluto se instalou. Leandro sentiu o coração na garganta. O clima estava prestes a mudar de novo. O que Esther estava prestes a dizer poderia destruir não apenas Rafael, mas tudo o que eles conheciam. E enquanto a multidão aguardava em expectativa, o tempo parecia parar. Nós precisamos falar, Rafael, sobre tudo. As palavras de Esther ressoaram na sala, e foi nesse momento que Leandro se deu conta do que estava por vir. As verdades que estavam enterradas poderiam agora vir à tona, trazendo não apenas libertação, mas também um colapso generalizado de tudo o que tinham acreditado ser seguro. O abismo estava se abrindo, e todos estavam prestes a cair. Um novo medo tomou conta, e o que Esther pudesse revelar poderia mudar tudo, até mesmo os laços mais profundos. O que Rafael realmente tinha feito? Que sombra pairava sobre eles? As perguntas inundaram a mente de Leandro, enquanto a tensão se intensificava, preparando o terreno para a batalha final. A verdadeira história ainda estava por vir, e no fundo, ele sentia que os maiores segredos estavam prestes a ser revelados. Esther respirou fundo, a coragem pulsando dentro dela. Nós precisamos falar, Rafael, sobre tudo. A sala estava em um silêncio pesado, todos os olhares fixos nela, ansiosos e nervosos. Leandro sentiu seu coração disparar. O que ela estava prestes a dizer poderia derrubar tudo, mudar o jogo de uma vez por todas. Entretanto, antes que ela pudesse prosseguir, um estrondo ecoou na direção da porta. A madeira se partiu, e uma figura conhecida apareceu. Era o pai de Esther, Carlos, que todos pensavam estar fora do país. Ele estava pálido, olhos arregalados, e carregava um videocassete, como se fosse uma bomba prestes a explodir. O ar ficou tenso. Vocês precisam ver isso, Carlos gritou, sua voz cortante como uma lâmina. Ele caminhou até o centro da sala, mãos tremendo, enquanto a multidão murmura confusa. Ele ligou o aparelho de vídeo que tinha trazido. A imagem começou a se formar na tela. Rafael, em uma conversa clandestina com membros de uma organização obscura, discutindo planos secretos, e os rostos deles se iluminando sob a luz da tela. Leandro não conseguia acreditar no que via. Cada palavra disparada por Rafael na gravação revelava um lado dele que ninguém conhecia. Era mais do que um pastor. Ele era o mentor de um esquema de tráfico de influência, escondido atrás de seus bons modos e orações. A sala estava em choque. Ana, a irmã de Esther, começou a chorar. O que você fez, Rafael? O desespero dela ecoou por entre as pessoas. Rafael estava com o rosto endurecido, mas os olhos denunciavam o pânico que borbulhava dentro dele. Ele balançou a cabeça, tentando desacreditar tudo que aparecia ali, mas a realidade se impunha. Isso não é verdade, ele gritou, mas falta de confiança em sua voz era evidente. É uma armação. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Enquanto todos se concentravam em Rafael, outra figura surgiu por trás dele. Uma mulher com longos cabelos castanhos e um olhar vazio. Era Júlia, a melhor amiga de Esther, que havia desaparecido anos atrás, dada como morta. E agora, ali estava ela. Rafael, você me prometeu. A voz dela era uma sombra do que fora. Você sabia que eu estava viva. O choque percorreu a sala como um choque elétrico. Leandro mal conseguiu respirar.
O rosto de Esther se transformou em dor e confusão ao ver a amiga que havia partido. Júlia revelou tudo. Rafael tinha uma ligação com seu desaparecimento. Ele a pressionara a ir embora, fugindo da verdade que se aproximava. Você não pode mais esconder quem você é, Júlia bradou encarando Rafael. Ele estava cercado, sem conseguir uma saída, sua máscara começando a rachar. A multidão se agitava, abalada pela revelação. Alguém começou a gritar a verdade. Outros começaram a acompanhar, como uma onda de revolta. Esther estava paralisada, a dor e a traição a consumindo. Por que ninguém me contou? A voz dela escapou como um sussurro, ao mesmo tempo um grito de desespero. Leandro queria confortá-la, mas estava tão chocado quanto todos na sala. Rafael, antes tão imponente, agora parecia uma sombra de si mesmo. Você nunca teve controle, Rafael. Carlos gritou, fechando o cerco ao homem. A energia estava pulsa, o clímax iminente. As verdades que estavam ocultas emergiam, fazendo tudo o que era seguro desmoronar ao redor deles. A sala virou um caos. Olhares de raiva, amor e confusão se misturavam enquanto as verdades vinham à tona. A relação entre Esther, Ana e Júlia havia mudado para sempre. E Rafael, ele estava prestes a perder tudo. Mas logo algo pior apareceu. De repente, uma sirene cortou o ar. A polícia. E tudo estava prestes a desabar ainda mais. Leandro soube que o jogo apenas começara. A tempestade ainda estava longe de acabar. O que mais estava por vir? Ele respirou fundo, o futuro se desenhando como um abismo à sua frente. A luta por Esther ainda não tinha terminado. Esther respirou fundo, a coragem pulsando dentro dela. Nós precisamos falar, Rafael, sobre tudo. A sala estava em um silêncio pesado, todos os olhares fixos nela, ansiosos e nervosos. Leandro sentiu seu coração disparar. O que ela estava prestes a dizer poderia derrubar tudo, mudar o jogo de uma vez por todas. Entretanto, antes que ela pudesse prosseguir, um estrondo ecoou na direção da porta. A madeira se partiu e uma figura conhecida apareceu. Era o pai de Esther, Carlos, que todos pensavam estar fora do país. Ele estava pálido, olhos arregalados, e carregava um videocassete, como se fosse uma bomba prestes a explodir. O ar ficou tenso. Vocês precisam ver isso, Carlos gritou, sua voz cortante como uma lâmina. Caminhou até o centro da sala, mãos tremendo, enquanto a multidão murmurava confusa. Ele ligou o aparelho de vídeo que tinha trazido. A imagem começou a se formar na tela. Rafael em uma conversa clandestina com membros de uma organização obscura, discutindo planos secretos, e os rostos deles se iluminando sob a luz da tela. Leandro não conseguia acreditar no que via. Cada palavra disparada por Rafael na gravação revelava um lado dele que ninguém conhecia. Era mais do que um pastor. Ele era o mentor de um esquema de tráfico de influência, escondido atrás de seus bons modos e orações. A sala estava em choque. Ana, a irmã de Esther, começou a chorar. O que você fez, Rafael? O desespero dela ecoou por entre as pessoas. Rafael estava com o rosto endurecido, mas os olhos denunciavam o pânico que borbulhava dentro dele. Ele balançou a cabeça, tentando desacreditar tudo o que aparecia ali, mas a realidade se impunha. Isso, ele gritou. Mas a falta de confiança em sua voz era evidente. É uma armação, mas o que ninguém esperava aconteceu. Enquanto todos se concentravam em Rafael, outra figura surgiu por trás dele. Uma mulher com longos cabelos castanhos e um olhar vazio. Era Júlia, a melhor amiga de Esther, que havia desaparecido anos atrás, dada como morta. E agora, ali estava ela. Rafael, você me prometeu. A voz dela era uma sombra do que fora. Você sabia que eu estava viva. O choque percorreu a sala como um choque elétrico. O rosto de Esther se transformou em dor e confusão ao ver a amiga que havia partido. Júlia revelou tudo. Rafael tinha uma ligação com seu desaparecimento.
Ele a pressionara a ir embora, fugindo da verdade que se aproximava. Você não pode mais esconder quem você é. Júlia bradou, encarando Rafael. Ele estava cercado, sem conseguir uma saída, sua máscara começando a rachar. A multidão se agitava, abalada pela revelação. Alguém começou a gritar a verdade. Outros começaram a acompanhar, como uma onda de revolta. Esther estava paralisada, a dor e a traição a consumindo. Por que ninguém me contou? A voz dela escapou como um sussurro, ao mesmo tempo um grito de desespero. Leandro queria confortá-la, mas estava tão chocado quanto todos na sala. Rafael, antes tão imponente, agora parecia uma sombra de si mesmo. Você nunca teve controle, Rafael. Carlos gritou, fechando o cerco ao homem. A energia estava pulsa, o clímax iminente. As verdades que estavam ocultas emergiam, fazendo tudo o que era seguro desmoronar ao redor deles. A sala virou um caos. Olhares de raiva, amor e confusão se misturavam enquanto as verdades vinham à tona. A relação entre Esther, Ana e Júlia havia mudado para sempre. E Rafael? Ele estava prestes a perder tudo. Mas logo algo pior apareceu. De repente, uma sirene cortou o ar. A polícia. E tudo estava prestes a desabar ainda mais. Leandro soube que o jogo apenas começara. A tempestade ainda estava longe de acabar. Assim que a porta se abriu, 2 policiais entraram no ambiente. Um deles, um homem robusto, apontou para Rafael. Você está preso por corrupção e manipulação de testemunhas. Mas antes que alguém pudesse processar a gravidade da situação, algo inesperado aconteceu. Uma terceira figura apareceu na porta, uma mulher desconhecida, mas ao mesmo tempo familiar. Com um desespero nos olhos, ela gritou. Esperem, eu sou a verdadeira mãe de Esther. O tempo parecia parar. As palavras dela reverberaram, um golpe repleto de consequências. A multidão se dividiu, olhares de incredulidade preenchendo o espaço. Leandro congelou, a verdade revirando sua própria compreensão. Aquele não era apenas um dia tumultuado. Uma nova camada de segredos estava sendo descoberta. Não pode ser, Esther murmurou, já deslumbrada por tudo que havia mudado. Você está mentindo. A nova mãe, contudo, não recuou. Eu a entreguei ao seu pai para proteger você, Esther. E enquanto os rostos na sala se tornavam pálidos, a incerteza pairou no ar como uma tempestade prestes a se avolumar. A confusão e o choque eram palpáveis. Esse recontro não apenas desmantelava tudo o que se sabia, mas também abria um abismo completamente novo, onde cada personagem finalmente encararia seus fantasmas. Leandro, percebendo o caos crescente, sabia que a luta por Esther tinha acabado de realmente começar. O que mais estava escondido nas sombras? Quais segredos ainda poderiam ser revelados a seguir? O que viria a partir daquela revelação? Ele mal podia imaginar. Esther respirou fundo, a coragem pulsando dentro dela. Nós precisamos falar, Rafael, sobre tudo. A sala estava em um silêncio pesado. Todos os olhares fixos nela, ansiosos e nervosos. Leandro sentiu seu coração disparar. O que ela estava prestes a dizer poderia derrubar tudo, mudar o jogo de uma vez por todas. Entretanto, antes que ela pudesse prosseguir, um estrondo ecoou na direção da porta. A madeira se partiu, e uma figura conhecida apareceu. Era o pai de Esther, Carlos, que todos pensavam estar fora do país. Ele estava pálido, olhos arregalados, e carregava um videocassete, como se fosse uma bomba prestes a explodir. O ar ficou tenso. Vocês precisam ver isso, Carlos gritou, sua voz cortante como uma lâmina. Ele caminhou até o centro da sala, mãos tremendo, enquanto a multidão murmurava confusa. Ele ligou o aparelho de vídeo que tinha trazido. A imagem começou a se formar na tela. Rafael, em uma conversa clandestina, com membros de uma organização obscura, discutindo planos secretos, e os rostos deles se iluminando sob a luz da tela. Leandro não conseguia acreditar no que via. Cada palavra disparada por Rafael na gravação
revelava um lado dele que ninguém conhecia. Era mais do que um pastor. Ele era o mentor de um esquema de tráfico de influência, escondido atrás de seus bons modos e orações. A sala estava em choque. Ana, a irmã de Esther, começou a chorar. "O que você fez, Rafael?" O desespero dela ecoou por entre as pessoas. Rafael estava com o rosto endurecido, mas os olhos denunciavam o pânico que borbulhava dentro dele. Ele balançou a cabeça, tentando desacreditar tudo que aparecia ali, mas a realidade se impunha. "Isso não é verdade", ele gritou. Mas a falta de confiança em sua voz era evidente. "É uma armação." Mas o que ninguém esperava aconteceu, enquanto todos se concentravam em Rafael. Outra figura surgiu por trás dele, uma mulher com longos cabelos castanhos e um olhar vazio. Era Júlia, a melhor amiga de Esther, que havia desaparecido anos atrás, dada como morta. E agora, ali estava ela. "Rafael, você me prometeu." A voz dela era uma sombra do que fora. "Você sabia que eu estava viva." O choque percorreu a sala como um choque elétrico. O rosto de Esther se transformou em dor e confusão ao ver a amiga que havia partido. Júlia revelou tudo. Rafael tinha uma ligação com seu desaparecimento. Ele a pressionara a ir embora, fugindo da verdade que se aproximava. "Você não pode mais esconder quem você é." Júlia bradou, encarando Rafael. Ele estava cercado, sem conseguir uma saída, sua máscara começando a rachar. A multidão se agitava, abalada pela revelação. Alguém começou a gritar a verdade, outros começaram a acompanhar, como uma onda de revolta. Esther estava paralisada, a dor e a traição a consumindo. "Por que ninguém me contou?" A voz dela escapou como um sussurro, ao mesmo tempo um grito de desespero. Leandro queria confortá-la, mas estava tão chocado quanto todos na sala. Rafael, antes tão imponente, agora parecia uma sombra de si mesmo. "Você nunca teve controle, Rafael." Carlos gritou, fechando o cerco ao homem. A energia estava pulsando, o clímax iminente. As verdades que estavam ocultas emergiam, fazendo tudo que era seguro desmoronar ao redor deles. A sala virou um caos. Olhares de raiva, amor e confusão se misturavam, enquanto as verdades vinham à tona. A relação entre Esther, Ana e Júlia havia mudado para sempre. E Rafael? Ele estava prestes a perder tudo. Mas, logo, algo pior apareceu. De repente, uma sirene cortou o ar. A polícia. E tudo estava prestes a desabar ainda mais. Leandro soube que o jogo apenas começara. A tempestade ainda estava longe de acabar. Assim que a porta se abriu, 2 policiais entraram no ambiente. Um deles, um homem robusto, apontou para Rafael. "Você está preso por corrupção e manipulação de testemunhas." Mas antes que alguém pudesse processar a gravidade da situação, algo inesperado aconteceu. Uma terceira figura apareceu na porta. Uma mulher desconhecida, mas ao mesmo tempo familiar. Com um desespero nos olhos, ela gritou: "Esperem, eu sou a verdadeira mãe de Esther." O tempo parecia parar. As palavras dela reverberaram. Um golpe repleto de consequências. A multidão se dividiu, olhares de incredulidade preenchendo o espaço. Leandro congelou, a verdade revirando sua própria compreensão. Aquele não era apenas um dia tumultuado. Uma nova camada de segredos estava sendo descoberta. "Não pode ser!" Esther murmurou, já deslumbrada por tudo o que havia mudado. "Você está mentindo." A nova mãe, contudo, não recuou. "Eu a entreguei ao seu pai para proteger você, Esther." E enquanto os rostos na sala se tornavam pálidos, a incerteza pairou no ar como uma tempestade, prestes a se avolumar. A confusão e o choque eram palpáveis. Esse reencontro não apenas desmantelava tudo o que se sabia, mas também abria um abismo completamente novo, onde cada personagem finalmente encararia seus fantasmas. Leandro, percebendo o caos crescente, sabia que a luta por Esther tinha acabado de realmente começar. O que mais estava escondido nas sombras?
Quais segredos ainda poderiam ser revelados a seguir? O que viria a partir daquela revelação? Ele mal podia imaginar. No entanto, ao fundo, o som de uma explosão repentina ecoou. Não longe dali, um estrondo ensurdecedor que fez o chão tremer sob os pés de todos. O caos se instalou, a luz piscou e as janelas se estilhaçaram. Um grito ecoou e o pânico tomou conta da sala. Quem estava responsável? E mais importante, como isso afetaria a busca de Leandro por Esther e a verdade que parecia tão perto? Ele sentiu um frio na espinha. A luta estava longe de acabar e o futuro um mistério aterrador. Esther respirou fundo, a coragem pulsando dentro dela. Nós precisamos falar, Rafael, sobre tudo. A sala estava em um silêncio pesado, todos os olhares fixos nela, ansiosos e nervosos. Leandro sentiu seu coração disparar. O que ela estava prestes a dizer poderia derrubar tudo. Ele estava pálido, olhos arregalados e carregava um videocassete, como se fosse uma bomba prestes a explodir. O ar ficou tenso. Vocês precisam ver isso, Carlos gritou, sua voz cortante como uma lâmina. Ele caminhou até o centro da sala, mãos tremendo enquanto a multidão murmurava confusa. Ele ligou o aparelho de vídeo que tinha trazido. A imagem começou a se formar na tela. Rafael, em uma conversa clandestina com membros de uma organização obscura. Discutindo planos secretos, e os rostos deles se iluminando sob a luz da tela. Leandro não conseguia acreditar no que via. Cada palavra disparada por Rafael na gravação revelava um lado dele que ninguém conhecia. Era mais do que um pastor. Ele era o mentor de um esquema de tráfico de influência, escondido atrás de seus bons modos e orações. A sala estava em choque. Ana, a irmã de Esther, começou a chorar. O que você fez, Rafael? O desespero dela ecoou por entre as pessoas. Rafael estava com o rosto endurecido, mas os olhos denunciavam o pânico que borbulhava dentro dele. Ele balançou a cabeça, tentando desacreditar tudo o que aparecia ali, mas a realidade se impunha. Isso não é verdade, ele gritou, mas a falta de confiança em sua voz era evidente. É uma armação. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Enquanto todos se concentravam em Rafael, outra figura surgiu por trás dele. Uma mulher com longos cabelos castanhos e um olhar vazio. Era Júlia, a melhor amiga de Esther, que havia desaparecido anos atrás, dada como morta. E agora, ali estava ela. Rafael, você me prometeu. A voz dela era uma sombra do que fora. Você sabia que eu estava viva. O choque percorreu a sala como um choque elétrico. O rosto de Esther se transformou em dor e confusão ao ver a amiga que havia partido. Júlia revelou tudo. Rafael tinha uma ligação com seu desaparecimento. Ele a pressionara a ir embora, fugindo da verdade que se aproximava. Você não pode mais esconder quem você é. Júlia bradou, encarando Rafael. Ele estava cercado, sem conseguir uma saída, sua máscara começando a rachar. A multidão se agitava, abalada pela revelação. Alguém começou a gritar a verdade. Outros começaram a acompanhar, como uma onda de revolta. Esther estava paralisada. A dor e a traição a consumindo. Por que ninguém me contou? A voz dela escapou como um sussurro, ao mesmo tempo um grito de desespero. Leandro queria confortá-la, mas estava tão chocado quanto todos na sala. Rafael, antes tão imponente, agora parecia uma sombra de si mesmo. Você nunca teve controle, Rafael. Carlos gritou, fechando o cerco ao homem. A energia estava pulsa, o clímax iminente. As verdades que estavam ocultas emergiam, fazendo tudo o que era seguro desmoronar ao redor deles. A sala virou um caos. Olhares de raiva, amor e confusão se misturavam, enquanto as verdades vinham à tona. A relação entre Esther, Ana e Júlia havia mudado para sempre, e Rafael, ele estava prestes a perder tudo. Mas logo,
algo pior apareceu. De repente, uma sirene cortou o ar. A polícia. E tudo estava prestes a desabar ainda mais. Leandro soube que o jogo apenas começara. A tempestade ainda estava longe de acabar. Assim que a porta se abriu, 2 policiais entraram no ambiente. Um deles, um homem robusto, apontou para Rafael. Você está preso por corrupção e manipulação de testemunhas. Mas antes que alguém pudesse processar a gravidade da situação, algo inesperado aconteceu. Uma terceira figura apareceu na porta. Uma mulher desconhecida, mas ao mesmo tempo familiar. Com um desespero nos olhos, ela gritou: Esperem, eu sou a verdadeira mãe de Esther. O tempo parecia parar. As palavras dela reverberaram, um golpe repleto de consequências. A multidão se dividiu, olhares de incredulidade preenchendo o espaço. Leandro congelou, a verdade revirando sua própria compreensão. Aquele não era apenas um dia tumultuado. Uma nova camada de segredos estava sendo descoberta. Não pode ser, Esther murmurou, já deslumbrada por tudo que havia mudado. Você está mentindo. A nova mãe, contudo, não recuou. Eu a entreguei ao seu pai para proteger você, Esther. E enquanto os rostos na sala se tornavam pálidos, a incerteza pairou no ar, como uma tempestade prestes a se avolumar. A confusão e o choque eram palpáveis. Esse encontro não apenas desmantelava tudo o que se sabia, mas também abria um abismo completamente novo, onde cada personagem finalmente encararia seus fantasmas. Leandro, percebendo o caos crescente, sabia que a luta por Esther tinha acabado de realmente começar. O que mais estava escondido nas sombras? Quais segredos ainda poderiam ser revelados a seguir? O que viria a partir daquela revelação? Ele mal podia imaginar. Nesse exato momento, o chão sob eles começou a tremer. Todos olharam para baixo, ignorando a mulher que alegava ser a mãe de Esther. O tremor se intensificou. As luzes da sala começaram a piscar descontroladamente, e antes que alguém pudesse reagir, um estrondo ensurdecedor ecoou, como se algo imenso tivesse colidido. Um pânico devastador tomou conta. As pessoas começaram a empurrar umas às outras, tentando encontrar uma saída. A confusão se transformou em gritos desesperados enquanto as paredes pareciam se fechar, o teto tremendo e uma nuvem de poeira caindo em cascata sobre todos. Leandro, paralisado, captou um movimento ao seu lado. Era Esther, seu rosto pálido e seus olhos transbordando de medo e ansiedade. O que está acontecendo? Ela questionou, mas sua voz se perdia no clamor. Fiquem calmos, Rafael gritou, mas a incerteza em sua voz apenas acentuava o pânico. Leandro olhou para ele e percebeu que naquele momento ninguém tinha certeza de quem estava seguro e quem não estava. E quando a poeira finalmente assentou, uma nova reviravolta se revelou. Um muro se desfez, revelando uma passagem secreta. O silêncio caiu momentaneamente, e os olhares se fixaram naquela abertura. A promessa de um novo mistério que poderia responder tantas perguntas, mas ao mesmo tempo, O que é isso? Ana sussurrou, seus olhos arregalados. Leandro sentiu um frio na espinha. Eles estavam diante de uma nova escolha. O que havia do outro lado? E o que mais poderia ser revelado? Ele não sabia se estava preparado para descobrir. Esther respirou fundo, a coragem pulsando dentro dela. Nós precisamos falar, Rafael, sobre tudo. A sala estava em silêncio pesado, todos os olhares fixos nela, ansiosos e nervosos. Leandro sentiu seu coração disparar. O que ela estava prestes a dizer poderia derrubar tudo, mudar o jogo de uma vez por todas. Entretanto, antes que ela pudesse prosseguir, um estrondo ecoou na direção da porta. A madeira se partiu e uma figura conhecida apareceu. Era o pai de Esther, Carlos, que todos pensavam estar fora do país. Ele estava pálido, olhos arregalados e carregava um videocassete, como se fosse uma bomba prestes a explodir. O ar ficou tenso. Vocês precisam ver isso! Carlos gritou, sua voz cortante como uma lâmina. Ele caminhou até o centro da sala, mãos tremendo, enquanto a multidão murmurava confusa. Ele ligou o aparelho de vídeo que tinha trazido.
A imagem começou a se formar na tela. Rafael, em uma conversa clandestina com membros de uma organização obscura, discutindo planos secretos, e os rostos deles se iluminando sob a luz da tela. Leandro não conseguia acreditar no que via. Cada palavra disparada por Rafael na gravação revelava um lado dele que ninguém conhecia. Era mais do que um pastor. Ele era o mentor de um esquema de tráfico de influência, escondido atrás de seus bons modos e orações. A sala estava em choque. Ana, a irmã de Esther, começou a chorar. "O que você fez, Rafael?" O desespero dela ecoou por entre as pessoas. Rafael estava com o rosto endurecido, mas os olhos denunciavam o pânico que borbulhava dentro dele. Ele balançou a cabeça, tentando desacreditar tudo o que aparecia ali, mas a realidade se impunha. "Isso não é verdade", ele gritou, mas a falta de confiança em sua voz era evidente. "É uma armação que ninguém esperava aconteceu." Enquanto todos se concentravam em Rafael, outra figura surgiu por trás dele. Uma mulher com longos cabelos castanhos e um olhar vazio. Era Júlia, a melhor amiga de Esther, que havia desaparecido anos atrás, dada como morta. E agora, ali estava ela. "Rafael, você me prometeu." A voz dela era uma sombra do que fora. "Você sabia que eu estava viva." O choque percorreu a sala como um choque elétrico. O rosto de Esther se transformou em dor e confusão ao ver a amiga que havia partido. Júlia revelou tudo. Rafael tinha uma ligação com seu desaparecimento. Ele a pressionara a ir embora, fugindo da verdade que se aproximava. "Você não pode mais esconder quem você é", Júlia bradou, encarando Rafael. Ele estava cercado, sem conseguir uma saída, sua máscara começando a rachar. A multidão se agitava, abalada pela revelação. Alguém começou a gritar a verdade. Outros começaram a acompanhar, como uma onda de revolta. Esther estava paralisada, a dor e a traição a consumindo. "Por que ninguém me contou?" A voz dela escapou como um sussurro, ao mesmo tempo um grito de desespero. Leandro queria confortá-la, mas estava tão chocado quanto todos na sala. Rafael, antes tão imponente, agora parecia uma sombra de si mesmo. "Você nunca teve controle, Rafael", Carlos gritou, fechando o cerco ao homem. A energia estava pulsando, o clímax iminente. As verdades que estavam ocultas emergiam, fazendo tudo que era seguro desmoronar ao redor deles. A sala virou um caos. Olhares de raiva, amor e confusão se misturavam, enquanto as verdades vinham à tona. A relação entre Esther, Ana e Júlia havia mudado para sempre. E Rafael? Ele estava prestes a perder tudo. Mas logo, algo pior apareceu. De repente, uma sirene cortou o ar. A polícia. E tudo estava prestes a desabar ainda mais. Leandro soube que o jogo apenas começara. A tempestade ainda estava longe de acabar. Assim que a porta se abriu, 2 policiais entraram no ambiente. Um deles, um homem robusto, apontou para Rafael. "Você está preso por corrupção e manipulação de testemunhas." Mas antes que alguém pudesse processar a gravidade da situação, algo inesperado aconteceu. Uma terceira figura apareceu na porta, uma mulher desconhecida, mas ao mesmo tempo familiar. Com um desespero nos olhos, ela gritou: "Esperem, eu sou a verdadeira mãe de Esther." O tempo parecia parar. As palavras dela reverberaram, um golpe repleto de consequências. A multidão se dividiu, olhares de incredulidade preenchendo o espaço. Leandro congelou, a verdade revirando sua própria compreensão. Aquele não era apenas um dia tumultuado. Uma nova camada de segredos estava sendo descoberta. "Não pode ser", Esther murmurou, já deslumbrada por tudo que havia mudado. "Você está mentindo." A nova mãe com tubo não recuou. "Eu a entreguei ao seu pai para proteger você, Esther." E enquanto os rostos na sala se tornavam pálidos, a incerteza pairou no ar como uma tempestade prestes a se avolumar. A confusão e o choque eram palpáveis. Esse encontro não apenas desmantelava tudo o que se sabia, mas também abria um abismo completamente novo, onde cada personagem finalmente encararia seus fantasmas. Leandro,
percebendo o caos crescente, sabia que a luta por Esther tinha acabado de realmente começar. O que mais estava escondido nas sombras? Quais segredos ainda poderiam ser revelados a seguir? O que viria a partir daquela revelação? Ele mal podia imaginar. Mas antes que qualquer um pudesse processar a confusão, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. O chão tremeu sob eles, como se uma bomba tivesse explodido. As luzes piscaram e as paredes pareciam se contorcer. Todos encolheram-se em uma onda de pânico. Quando a poeira assentou, o caos era palpável. E no centro da sala, a verdadeira mãe de Esther caiu de joelhos, os olhos arregalados. Ele não é quem você pensa que é. Sua voz arrastava um peso, um segredo que ainda estava por vir. A sala caiu em um silêncio gélido. Ele não é seu pai, Esther. Você é a filha de um dos líderes dessa organização. O quê? A revelação, um tiro certeiro no coração de todos. A verdadeira natureza de Rafael agora borbulhava à tona, mas as raízes do que a mãe acabara de revelar se enterravam ainda mais fundo. A confusão se transformou rapidamente em abalo. Esther, com o rosto pálido, mal conseguia respirar. Isso não pode ser verdade. Ela olhou para Carlos. A dor nos olhos dele agora era visível e iluminou as sombras da sala. O grito de quem sentiu a traição todo o tempo. Você não compreende. Não sou eu. Carlos tentou explicar, mas a incerteza pairava no ar, como uma isca inusitada. O estrondo exterior continuava ecoando, e uma sombra se movia rapidamente, acercando-se deles. Rafael, Leandro sussurrou, atordoado. O que está acontecendo? Ele podia sentir uma onda de trevas, um poder maligno se aproximando. Rafael estava congelado, seu olhar passando por cada rosto na sala, atualizando a pergunta. Os murmúrios se intensificaram, enquanto a realidade se desmanchava no desequilíbrio de tudo. Cada um ali carregando um fardo e um segredinho, short com a importância do que estava prestes a ser revelado. Quando o silêncio cobriu o ambiente, o impacto das revelações ainda reverberava. Estava claro agora que nenhum deles estava seguro. O que mais viria à tona? E então, um som familiar atravessou o espaço, como uma armação prestes a ser desmascarada. Uma sirene que agora soava mais alto. A polícia estava ali, mas o problema era que naquele novo contexto, quem seria o verdadeiro culpado? O que a verdade iria trazer? A luta por Esther acabava de sair do controle. Esther respirou fundo, a coragem pulsando dentro dela. Nós precisamos falar, Rafael. Sobre tudo. A sala estava em um silêncio pesado, todos os olhares fixos nela, ansiosos e nervosos. Leandro sentiu seu coração disparar. O que ela estava prestes a dizer poderia derrubar tudo, mudar o jogo de uma vez por todas. Entretanto, antes que ela pudesse prosseguir, um estrondo ecoou na direção da porta. A madeira se partiu e uma figura conhecida apareceu. Era o pai de Esther, Carlos, que todos pensavam estar fora do país. Ele estava pálido, olhos arregalados, e carregava um videocassete, como se fosse uma bomba prestes a explodir. O ar ficou tenso. Vocês precisam ver isso, Carlos gritou, sua voz cortante como uma lâmina. Ele caminhou até o centro da sala, mãos tremendo, enquanto a multidão murmurava confusa. Ele ligou o aparelho de vídeo que tinha trazido. A imagem começou a se formar na tela. Rafael, em uma conversa clandestina com membros de uma organização obscura, discutindo planos secretos, e os rostos deles se iluminando sob a luz da tela. Leandro não conseguia acreditar no que via. Cada palavra disparada por Rafael na gravação revelava um lado dele que ninguém conhecia. Era mais do que um pastor. Ele era o mentor de um esquema de tráfico de influência, escondido atrás de seus bons modos e orações. A sala estava em choque. Ana, a irmã de Esther, começou a chorar. O que você fez, Rafael?
O desespero dela ecoou por entre as pessoas. Rafael estava com o rosto endurecido, mas os olhos denunciavam o pânico que borbulhava dentro dele. Ele balançou a cabeça, tentando desacreditar tudo o que aparecia ali. Mas a realidade se impunha. "Isso não é verdade!" ele gritou. Mas a falta de confiança em sua voz era evidente. "É uma armação." Mas o que ninguém esperava aconteceu. Enquanto todos se concentravam em Rafael, outra figura surgiu por trás dele. Uma mulher com longos cabelos castanhos e um olhar vazio. Era Júlia, a melhor amiga de Esther, que havia desaparecido anos atrás, dada como morta. E agora ali estava ela. "Rafael, você me prometeu." A voz dela era uma sombra do que fora. "Você sabia que eu estava viva." O choque percorreu a sala como um choque elétrico. O rosto de Esther se transformou em dor e confusão ao ver a amiga que havia partido. Júlia revelou tudo. Rafael tinha uma ligação com seu desaparecimento. Ele a pressionara a ir embora, fugindo da verdade que se aproximava. "Você não pode mais esconder quem você é." Júlia bradou, encarando Rafael. Ele estava cercado, sem conseguir uma saída, sua máscara começando a rachar. A multidão se agitava, abalada pela revelação. Alguém começou a gritar a verdade. Outros começaram a acompanhar, como uma onda de revolta. Esther estava paralisada. A dor e a traição a consumindo. "Por que ninguém me contou?" A voz dela escapou como um sussurro, ao mesmo tempo um grito de desespero. Leandro queria confortá-la, mas estava tão chocado quanto todos na sala. Rafael, antes tão imponente, agora parecia uma sombra de si mesmo. "Você nunca teve controle, Rafael." Carlos gritou, fechando o cerco ao homem. A energia estava pulsando, o clímax iminente. As verdades que estavam ocultas emergiam, fazendo tudo o que era seguro desmoronar ao redor deles. A sala virou um caos. Olhares de raiva, amor e confusão se misturavam enquanto as verdades vinham à tona. A relação entre Esther, Ana e Júlia havia mudado para sempre. E Rafael? Ele estava prestes a perder tudo. Mas logo algo pior apareceu. De repente, uma sirene cortou o ar. A polícia. E tudo estava prestes a desabar ainda mais. Leandro soube que o jogo apenas começara. A tempestade ainda estava longe de acabar. Assim que a porta se abriu, 2 policiais entraram no ambiente. Um deles, um homem robusto, apontou para Rafael. "Você está preso por corrupção e manipulação de testemunhas." Mas antes que alguém pudesse processar a gravidade da situação, algo inesperado aconteceu. Uma terceira figura apareceu na porta, uma mulher desconhecida, mas ao mesmo tempo familiar. Com um desespero nos olhos, ela gritou: "Esperem, eu sou a verdadeira mãe de Esther." O tempo parecia parar. As palavras dela reverberaram, um golpe repleto de consequências. A multidão se dividiu, olhares de incredulidade preenchendo o espaço. Leandro congelou, a verdade revirando sua própria compreensão. Aquele não era apenas um dia tumultuado. Uma nova camada de segredos estava sendo descoberta. "Não pode ser", Esther murmurou, já deslumbrada por tudo que havia mudado. "Você está mentindo." A nova mãe, contudo, não recuou. "Eu a entreguei ao seu pai para proteger você, Esther." E enquanto os rostos da sala se tornavam pálidos, a incerteza pairou no ar como uma tempestade prestes a se avolumar. A confusão e o choque eram palpáveis. Esse encontro não apenas desmantelava tudo o que se sabia, mas também abria um abismo completamente novo, onde cada personagem finalmente encararia seus fantasmas. Leandro, percebendo o caos crescente, sabia que a luta por Esther tinha acabado de realmente começar. O que mais estava escondido nas sombras? Quais segredos ainda poderiam ser revelados a seguir? O que viria a partir daquela revelação? Ele mal podia imaginar. Mas antes que qualquer um pudesse processar a confusão, o chão sob eles começou a tremer. Todos olharam para baixo, a tensão subindo. O tremor se intensificou, criando um clima de desespero.
Estava claro que algo mais estava à espreita. O telhado começou a rachar, e com um estrondo ensurdecedor, uma parte do teto desabou, revelando uma passagem oculta acima deles. A poeira subiu formando uma névoa, e no meio do caos, uma caixa forte caiu de dentro da estrutura, abrindo-se com um rangido perturbador. Leandro, assistindo tudo de perto, pôde ver dentro da caixa. Era uma coleção de documentos e fotos, mapeando conexões entre a organização e figuras públicas, incluindo os rostos de pessoas que todos conheciam. A maior surpresa? No meio daquele emaranhado de evidências, estava uma foto bem nítida de Carlos e Rafael juntos, ambos em uma reunião clandestina. A sensação que invadiu a sala foi de pura incredulidade. Você estava com ele? Esther sussurrou, seu olhar fixo no pai, a dor e a traição transparecendo claramente. O alvoroço cresceu. Murmúrios de desconfiança e raiva preenchiam o ar. Não sou o que você pensa, Carlos gritou, mas o rosto dele dizia o conto. Carlos, você não apenas estava ali, você fazia parte de tudo isso. A voz de Ana era firme, não havia como escapar agora. Eu só queria proteger vocês. Carlos tentou justificar, mas a fragilidade em sua voz deixava claro que tudo estava ruindo à sua volta. O impacto da revelação foi como um explosivo. Todos os olhares se voltaram para ele, a sala em frenesi. Agora a verdade se distorcia a cada segundo e as alianças mudavam. O que mais poderia acontecer naquele lugar? E quem realmente era Rafael? O que estava escondido sob aquela fachada de benevolência? Eu vou descobrir toda a verdade, Carlos. Esther gritou, a determinação e a dor misturadas em sua expressão. Os murmúrios cresceram e o medo também. Em um momento de pura tensão, as luzes começaram a piscar novamente, revelando algo que ainda estava por vir. O que mais poderia agravar a situação? A luta por Esther apenas começava. E o que mais estava escondido nas sombras da verdade? A expectativa enchia o ar, promissora de mais surpresas a serem desvendadas. Esther respirou fundo, sentindo cada batida nervosa do seu coração. Nós precisamos falar, Rafael. Sobre tudo. A sala estava em um silêncio tenso, os rostos inquietos emanando uma mistura de expectativa e medo. Leandro observou, seu coração batendo forte. O que ela diria poderia mudar tudo. Antes que pudesse avançar, um estrondo quebrou o silêncio. A porta se estourou e Carlos, o pai de Esther, entrou como um furacão. Ele estava pálido, olhos arregalados, segurando um videocassete. Vocês precisam ver isso. Sua voz cortante ecoou pela sala, desferindo ondas de confusão e inquietação. Carlos ligou o aparelho. Na tela, Rafael aparecia, cercado por indivíduos que Esther nunca queria ver novamente. Negócios sombrios, planos ocultos, e a verdade despudorada pulava diante de todos. Rafael é o manipulador. Ele nunca foi o que dizia ser. A voz de Ana ecoou, enquanto lágrimas despencavam em seu rosto. A realidade da traição pegou todos de surpresa. Rafael tentava protestar, mas as palavras falhavam. Sua fachada de pastor caridoso se desmoronava. Você não pode fazer isso comigo. Isso não é verdade, ele gritava. Mas a certeza do fim se instalava em todos ali. Era horrendo vê-lo desmoronar. Júlia, a melhor amiga de Esther, apareceu como uma sombra. Rafael, você me prometeu que protegeria Esther. Mas tudo isso é uma fachada. Sua voz estava carregada de dor e frustração. O caos se espalhava, levando as emoções a um ápice. Esther, paralisada, olhava para o pai. Você está envolvido nisso também? Sua voz quase falhou, cada palavra pesada como uma montanha. O olhar de Carlos se apagou e ele se viu encurralado, incapaz de ocultar a verdade por mais tempo. Eu só queria proteger vocês. Ele tentou justificar, mas nada poderia redimi-lo neste momento. A sala estava empolvorosa. Gritos se misturavam a lágrimas, enquanto as verdades emergiam, iludindo a todos com uma sensação de traição e dor. Rafael estava cercado,
e a cada acusação o pânico se tornava mais evidente em seu rosto. Mas antes que tudo pudesse explodir em completa desordem, a sirene da polícia cortou o ar como uma faca afiada. 2 policiais entrou e, com firmeza, apontaram para Rafael. Você está preso por corrupção e manipulação de testemunhas. A tensão tomou conta enquanto olhos se viravam em direção ao caos que Rafael havia causado. Ele estava encurralado. No meio de tudo isso, a verdadeira mãe de Esther surgiu, revelando segredos ocultos. Rafael não é seu pai, Esther. A sala ficou em silêncio. Você é a filha de alguém muito diferente. A verdade nunca esteve longe. As luzes começaram a piscar e o chão tremeu, criando uma atmosfera de incerteza. A verdade estava à espreita, pronta para ser revelada de forma ainda mais impactante. Esther, agora com o olhar focado, se ergueu. Ainda podemos mudar tudo isso. A verdade pode nos libertar. Em meio a tanta desolação, uma faísca de esperança acendeu. Ela olhou nos olhos de Leandro e um novo entendimento surgiu, sabendo que a luta ainda não havia acabado, mas também que cada um ali tinha um papel a desempenhar. Uma conexão inexplicável e poderosa cresceu entre eles. Eles precisavam enfrentar o que vinha a seguir, juntos. Porém, quando parecia que a tempestade estava se dissipando, a presença de Rafael ainda o seguia. O que mais estava por vir? As perguntas pairavam no ar, e o caminho a seguir se mostrava nebuloso e instigante. Agora é sua vez de se juntar a essa história. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague esse botão de like agora e alimente nosso algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio.